Oi, pessoal, voltei, sou Viviane da Sancha Inquieta e hoje provavelmente você vai assistir a parte 2 do vídeo de Ilíada que eu tô fazendo. Então, novamente, tô aqui com Ilíada, da Penguin. Esse calhamaço foi o que eu terminei de ler recentemente. Você pode escolher o seu e você pode escolher sua versão também, porque está em domínio público. E hoje eu queria te fazer uma pergunta. O que você seria capaz de fazer por orgulho? Pois é sobre isso que a Estante Inquieta quer conversar hoje com você. E óbvio, você já sabe como é que funciona. Para eu chegar no orgulho, eu preciso te contar o que aconteceu antes. Ilíada é uma epopeia, ou seja, um poema épico que foi escrito mais ou menos no século 8 antes de Cristo. Ó, antes que eu esqueça, se você quiser assistir esse livro depois de ler, assistir esse vídeo depois de ler o livro, esse livro obviamente vai ter spoiler, tá, gente? Porque o negócio foi escrito antes de Cristo. Não é possível que você nunca tenha ouvido a expressão calcanhar de Aquiles. Pois é, o maior spoiler é esse. Então, a Ilíada é uma epopeia grega, ou seja, um poema épico gigantesco, com quase 15 mil versos, são longos pra caramba, na verdade mais de 16, quase 16 mil versos, e ele foi memorizado ao longo do tempo, até chegar aos dias de hoje, nesse calhamaço que você vê aqui. Pois é. Então, o que acontece é que a tradição diz que provavelmente foi Homero que compôs Ilíada, porque ele vivia mais ou menos por ali no século 8 a.C., era um poeta cego, e é possível que isso tenha sido feito por Homero através da memorização e passado de geração em geração oralmente. Há também parte dos estudiosos, da crítica literária, enfim, de pessoas que estudam mitologia, que acreditam, apesar de ser menor essa parte, que pode ter sido alguns filósofos da época que se denominaram Homero. Enfim, a tradição dá a ele a autoria da obra, foi ele que compôs. Isso para a gente não faz diferença para saber sobre o orgulho, não é mesmo? O que você é capaz de fazer por orgulho, que isso pode ser péssimo para sua vida. Inclusive, já vou logo adiantando, né? Se você faz alguma coisa muito ruim, se você é capaz de fazer uma coisa muito ruim para sustentar aquele orgulho, bater aquele pé de pirraça, pode ser que você pague por isso e pode ser, inclusive, que você pague com a sua própria vida, como nós veremos aqui. Então, já falamos para vocês de Homero, já te contei do Pomo de Ouro. Se você não viu a história do Pomo de Ouro e não conhece a história de Ilíada, recomendo você voltar um vídeo e assistir o vídeo chamado Pomo de Ouro. Ali eu vou te dar um contexto de como a guerra de Troia e a guerra dos gregos, Troia contra os gregos, começou. E se você conhece a história e quer ficar por aqui, saiba que terá spoiler e tá tudo bem. Afinal de contas, não é possível esconder tanta coisa por mais de 2000 anos, não é mesmo? Então a gente já sabe, né, que Helena é raptada, é levada para Troia, e o marido dela, Menelau, se junta com o irmão Agamenon, que é rei de Micenas, né, e pede ajuda para os exércitos amigos dos gregos, justamente para ir lá recuperar a Helena. Era uma questão de honra que eles fizessem isso. Orgulho ferido, não é mesmo? A mulher foi embora, como é que pode? Eu vou lá buscar essa mulher. Pois bem, então essa era a ideia de começar a guerra. Buscar a Helena e, nesse meio termo, conseguir o máximo que pudesse, matando os guerreiros de Troia e conquistando as terras, e eles seriam ali, tudo seria dividido entre eles para que a guerra continuasse, para que eles pudessem financiar todo esse período. Essa guerra durou 10 anos. E o livro de Ilíada, que eu já mostrei para vocês, começa no 9º ano dessa guerra, ou seja, já se passaram, senhores, 9 anos. O povo já está cansado de lutar. E aí eu preciso te dar um grande contexto nessa história. Os troianos lutavam muito próximos da cidade. Então, eles tinham a facilidade de transportar comida, animal, enfim, cobertores, remédios, tinha médicos por ali que se revezavam, tinha toda uma facilidade
logística de montar um acampamento por ali e ficar. Você vai ver durante a leitura do livro que vários deles vão em casa. O Heitor, que é o grande príncipe de Troia, irmão mais velho de Paris, ele vai várias vezes em casa, conversa com a mulher e com a família. O Paris, inclusive, foge da batalha milhares de vezes, porque não é muito chegada à guerra, não, ele só começou a confusão. E ele fica por ali com Helena várias vezes. Então é fácil você perceber que eles estão perto, há uma facilidade logística de eles voltarem, se eles quiserem rapidinho, dar um intervalo e continuar lutando no dia seguinte. Já os gregos não, eles estão distantes da terra deles, né? E eles estão lutando numa praia, então a maioria vem de navio, larga por ali os naus, né? E vai lutar e está longe, muito longe da Grécia. Então, o que os gregos precisam fazer? Invadir as cidades próximas de Troia, né? E roubar, né? Capturar tudo que eles conseguirem fazer. Eles fazem captura de comida, de alimento, de remédio, de mulheres que se tornam escravas, de homens que se tornam escravos, né? E ali, quando eles invadem e tomam, eles dividem. Eu vou chamar isso de espólios de guerra, né? Eles vão dividir toda essa conquista que eles têm, as terras e tudo mais entre eles. Junto com Agamenon e junto com Menelau, tem vários grandes guerreiros e vários grandes reis, mas nós vamos ver ali junto com eles o Aquiles. Se você assistiu o vídeo anterior, você já sabe quem é Aquiles. Gente, eu estou criando uma pirâmide, você precisa assistir um vídeo para entender o outro. É um esquema de pirâmide aqui, não é não? Pois bem, Aquiles cresceu depois enfim, do casamento de Tétis e de Peleu. Aquiles nasceu, cresceu, se tornou um grande príncipe, um grande guerreiro de um exército muito valente chamado Mirmidões. E se eu não tiver errado, esquecido a pronúncia, eu vou consertar aqui em algum momento no texto. Mas ele vai crescer e vai dominar esse exército e vai para a luta. O grande problema é que Aquiles é um semideus, né? Então, além de ser tão belo quanto a mãe Tétis, que é uma deusa, uma ninfa marinha, ele é muito poderoso e tem habilidades extraordinárias que passam muitas vezes das habilidades humanas, né? E então vai ter um atrito ali, vai ter uma guerra entre, não vou dizer que a guerra é muito, mas vai ter um atrito ali, vão brigar por causa dos espólios de guerra, o Aquiles e o Agamenon, né? Vai ter uma briga ali porque eles não se dão bem. Na hora de dividir, o Agamenon acabava ficando com mais coisa, deixando menos coisas para o Aquiles, ou o Aquiles se sentia super injustiçado, já que ele era muito forte e dominava mais pessoas e cidade, matava mais gente, ele se sentia no direito de acabar sendo mais recompensado. Seja como for, eles vão ter ali um conflito armadozinho, né, que vai dar início a essa história no 9º ano de guerra. Aqui, meus senhores, eu vou colar, viu? Tem uma cola aqui quando você me vê olhando para baixo, porque eu não vou lembrar o nome dessas cidades todas, desse povo todo, enfim. Eu estou falando de um calhamaço de 700 páginas que eu já terminei e já estou lendo a Odisseia, então eu vou dar aquela colada básica. Numa invasão à cidade de Linerso, Aquiles captura uma menina chamada Briseida, gravem esse nome, e Agamenon captura a troiana Criseida. É muito parecida. E aí, essa Criseida trabalhava no sacerdócio de Apolo. Apolo vai se meter nessa guerra por causa disso também. E é o que acontece. O pai dessa moça, que era sacerdotisa de Apolo, né, a Criseida, ele vai lá, né, para Agamenon e pede a filha, e fala, ai, devolve minha filha, você capturou ela é sacerdotisa de Apolo, e o Agamenon fala que não, acaba com o velho, humilha o velho, não quer saber de nada, eu não vou devolver sua filha coisa nenhuma, enfim, e aí Apolo manda uma praga para o povo do grego, né, com uma raiva danada porque capturaram a menina que trabalhava ali para ele, né, no templo dele, né, fazendo os sacrifícios, as adorações e tudo isso. Apolo fica com raiva, tá com uma peste danada, começa a morrer um monte de grego, até que por fim o pessoal chega para Agamenon e fala, Agamenon, devolve essa menina, porque a gente vai morrer aqui e não vai nem conseguir ganhar a guerra. Aí o Agamenon, muito
muito com raiva da história, vai lá e devolve a Criseida. E aí ele se sente super injustiçado, porque ele tem que devolver a Criseida, né? Aí Apolo, para a ira dele, eles fazem os sacrifícios, Apolo para de mandar peste pro povo, e aí Agamenon, não satisfeito, vai lá no Aquiles e fala para Aquiles: bom, já que eu tive que devolver a Criseida, você me dá a sua Briseida. Pra quê, né, não, senhores? Pra quê? Aí temos um Aquiles super raivoso, se sente humilhado. Aí ele se sente humilhado. Como assim você vai tomar minha escrava? Isso tá errado. E aí ele começa a brigar com Agamenon e fala o seguinte: eu já percebi que toda vez que a gente tem que fazer o espólio de guerra aqui, você fica com a melhor parte e dá a pior parte para mim. E eu não estou concordando com isso, porque sou eu que tomo a maior parte das cidades, é o meu exército que é melhor que o seu. Enfim, ele se sente muito humilhado com a situação, até porque ele tinha afeição à Briseida, né? Então, durante a leitura, você vai ver que ele tinha afeição à Briseida. Ele gostava da escrava, ele tratava ela bem. Então, ele fica com muita raiva de Agamenon e percebe que toda essa raiva era um misto de orgulho com humilhação. Porque imagina, né, gente? Ele é um semideus, um príncipe, já Agamenon é um rei, a gente está falando de nobres, de pessoas muito importantes que vão brigar por causa de espólio, e não só isso, o negócio vai ter uma proporção tão grande que vai causar a separação, a cisma deles. Então aqui eles falam: olha, quer saber de uma coisa? Já que você está aí querendo fazer essa confusão toda, eu vou sair da guerra, vou tirar meu exército. O exército de Aquiles era extremamente habilidoso. Ninguém mais vai lutar pelos gregos, entendeu? Eu vou deixar o barco afundar aí, vou deixar vocês lutando sozinhos, vocês que lutem, né? O famoso vocês que lutem. Tô tirando o meu time de campo. E ele resolve parar de lutar, tira o exército dele e fica do naus, né, da praia ali, né, do navio, não falo navio, mas não é um navio, né, gente, é aquele barco daquela época, observando ali a luta acontecendo. E isso já é o primeiro sinal de orgulho. Então, já estou te respondendo lá o tema desse vídeo. Esse já é o primeiro sinal de orgulho, porque ele se sente humilhado, ele fica furioso. O grande tema de Ilíada é também a fúria de Aquiles, mas eu sempre vejo as pessoas falando da fúria de Aquiles, raramente vejo as pessoas falando do orgulho dele. Por isso que eu trouxe o orgulho de Aquiles como tema do livro, porque, como tema do filme, como tema do vídeo, porque eu quero abrir uma nova forma de pensar. Né? Então Aquiles fica furioso e essa fúria se torna um orgulho absurdo, a ponto dele ir lá invocar a mãe, né? Então ele vai no rio, quando ele quer falar com a mãe, né? Ele vai ao rio, a mãe dele é uma ninfa, ele vai ao rio, chama a mãe aparece para ele e ele começa a choramingar para a mãe dele. Que o Agamenon tirou dele a Briseida, que ele gostava muito, que ele fica com uma parte dos espólios de guerra e que por isso ele estava se sentindo muito humilhado e ele ia retirar o exército dele da luta, né? E então a mãe dele faz uma pergunta para ele, já sabendo do destino que está traçado, né, através dos fios, não é mesmo? A mãe dele faz uma pergunta para ele. E justamente a pergunta é: meu filho, você quer ter uma vida longa, onde as pessoas não lembrem de você, ou você quer ter uma vida curta, porém cheia da glória, né? Onde todos lembrarão de você. E obviamente esse menino sai do menino pobre, coitado, humilhado, para olhar para o horizonte e pensar: entre viver muito e não ser lembrado, e ter uma vida curta, porém ser lembrado para toda a eternidade, eu prefiro que seja curta e que seja lembrada para toda a eternidade. Aqui, meus senhores, nós temos o orgulho de Aquiles. Não era muito sobre o espólio, ele não queria necessariamente aquela escrava ou espólio de guerra, até porque ele era um príncipe, ele não precisava, ele era um semideus.
era naturalmente sobre o reconhecimento, era sobre o ego, era sobre o orgulho. E esse é um ponto muito interessante que me fez refletir durante a leitura da Ilíada, como muitas vezes as decisões são tomadas para sustentar esse orgulho. E o que ele foi capaz de fazer para ter reconhecimento de glória, porque estava muito claro ali, o destino dele estava bem ali, de frente para ele. Se ele escolhesse a vida curta e cheia de glória, ele também morreria cedo. E ele prefere fazer essa escolha. Então temos aí o primeiro sinal de um Aquiles extremamente orgulhoso. Então Aquiles retira o seu time de campo e é descrito como. Existem várias batalhas que são descritas como batalhas sangrentas, a ponto do chão, da guerra ali, né, do chão e das águas se tornarem vermelhas como sangue. Ou seja, morreu tanta gente naquela guerra, mas tanta gente, que o campo de batalha e os rios ficaram vermelhos de sangue. Olha uma decisão tomada por orgulho aonde chega, né? Então, chegou um momento que os gregos começam a perder muito a guerra. Existem interferência dos deuses o tempo inteiro, porque alguns deuses defendem a Grécia, outros deuses defendem Troia. Mas ainda assim, esse pêndulo fica para lá e para cá. Uma hora a Troia ganhando, outra hora gregos ganhando, dependendo da armação dos deuses. Eu talvez venha falar aqui no próximo vídeo, já que eu estou montando um esquema de pirâmide, sobre a influência dos deuses na guerra de Troia. Mas o que acontece é que chega um momento que o próprio Agamenon fala: olha, Aquiles, é melhor você voltar, eu te devolvo a Briseida. Eu nem dormi com ela mesmo, eu te devolvo ela, você fica com a bonita lá da Briseida, te dou ouro, te dou riqueza. Ele ofereceu um monte de coisa para o Aquiles, né, para que o Aquiles voltasse para a guerra e para que os gregos tivessem a oportunidade de destruir Troia. Mas o que você acha que Aquiles fez? Ele disse não. Ele prefere ver o próprio povo morrendo naquela guerra com aquele sangue rolando para cima e para baixo, cabeças sendo cortadas para lá e para cá, desde que ele tenha a glória. E então é sobre isso que nós estamos falando, até onde ele é capaz de ir, né? Por esse orgulho, por essa vontade de ser o centro da história. Observa que tem mais uma vez uma questão egocêntrica ali, né? Dele ter esse reconhecimento, era muito importante para ele ser reconhecido como uma pessoa que lutava e como uma pessoa que era assim destaque entre os homens. Era isso que ele buscava mesmo. Mas o que acontece no meio dessa guerra, para sintetizar tudo, né, esse calhamaço, é que Patroclo, o amigo de Aquiles, ou Patroclus, depende de onde você lê, Patroclo, o amigo de Aquiles, ele é assassinado. E ele é assassinado por Heitor. Então isso revolta absolutamente o Aquiles. Patroclus pega a armadura de ouro de Aquiles e vai para a guerra. Então o Heitor ele pensa que ele está lutando, combatendo com Aquiles e mata o Patroclus, que é grande amigo de Aquiles, diga-se de passagem. E só então ele percebe que era Patroclus e não era Aquiles, né? Mas ainda assim, Aquiles não perdoa Heitor por isso, então ele volta, ele entra para a guerra. Há toda uma discussão da armadura, que é linda por sinal. A mãe dele vai até Zeus, vai pedir a armadura para o Aquiles, e eles têm uma armadura toda de prata, então feita para Aquiles, né? E justamente ele volta para a guerra junto com todo aquele exército deles e nós vemos mais sangue, mais guerra, mais sangue, apesar da influência dos deuses. Alguns deuses estavam ali defendendo Troia e outros defendendo a Grécia. Então, para finalizar esse vídeo aqui que a gente vê, né, não só Aquiles matando Heitor e vingando o amigo Patroclus, mas sendo uma pessoa extremamente raivosa e orgulhosa. A ira de Aquiles foi tão grande que ele passou do limite da honra. Havia uma tradição
que dizia que quando a gente matava o inimigo, enfim, era necessário deixar que o povo desse inimigo morto fosse lá recolher o corpo para dar um enterro apropriado. Isso porque, para os dois, tanto Troia quanto gregos, naquela época era muito importante ter um enterro, um funeral digno e tradicional, para que a alma não ficasse presa entre um mundo e o outro. A alma deveria ir para o Hades, mas se o enterro não fosse feito de acordo com a tradição, seguindo todos os ritos, a alma não chegaria no Hades e ela ficaria presa no submundo, entre o mundo dos vivos e os mortos. É tipo uma alma penada, né? Então, o que Heitor faz irrita os deuses, porque ele não só mata o Heitor, como impede Heitor de ter esse funeral. E uma das coisas que ele faz que são horríveis, né? Uma das coisas é pegar, furar o calcanhar de Heitor, né? Passar um fio e prender o Heitor no cavalo. O cavalo tinha aquela carroça, né? Que eles vão chamar de carros. E ele prende o Heitor por ali, ele vai arrastando o corpo de Heitor ao redor, né, de onde está o corpo de Patroclus. Vários dias, não lembro se 10 ou 20 dias, ele vai arrastando ali e o corpo do Heitor está virado para a areia. Então, os deuses, inclusive, para tentar proteger, eles começam a fazer algumas coisas para proteger o corpo do Heitor, né, já que ele era um guerreiro honrado, merecia ter esse funeral, para que não se arrebentasse todo de tanto passar com o corpo dele para lá e para cá. Então o Aquiles começa a dar várias voltas. Isso irrita os deuses. E essa ira dele descontrolada, esse orgulho dele de querer ser o melhor, faz com que ele tome ações desproporcionais. Então, até onde o orgulho leva Aquiles? Leva ele a se tornar uma pessoa má, né, capaz de ver o próprio exército morrer e não agir, capaz de não permitir com que Heitor tenha um enterro digno que era dado a todos os guerreiros, né, no final do dia, quando a guerra acabava, o povo ia lá recolher seus mortos, ele não permite isso com Heitor. Então ele não só se torna um cara injusto, né, como também ele se torna desonrado. Os deuses começam a discutir ali o que ele estava fazendo, tinha passado do limite aceitável até mesmo para os deuses do Olimpo. Então é onde esse orgulho leva ele. Por fim, com o destino já traçado, nós já sabemos o que acontece com Aquiles. Mas antes de eu finalizar, uma das coisas importantes é saber que ele, na ânsia de querer se tornar uma pessoa honrada e ser lembrado para todo sempre, acaba também cometendo erros devido ao orgulho. Aquiles, infelizmente, também morre, né? Com uma flechada de Paris, justamente no calcanhar, que era o único lugar onde a armadura dele não o protegia. Se você ouviu a expressão o calcanhar de Aquiles, você provavelmente já sabe que se refere a uma vulnerabilidade, a uma fraqueza. O calcanhar de Aquiles era uma criptonita. Então é isso. Eu espero que essa história faça você pensar um pouco sobre o orgulho, a raiva, a ira de Aquiles e todos os guerreiros de Ilíada. Minha intenção aqui é fazer com que você tenha curiosidade, desperte a curiosidade para ler esse livro maravilhoso e que você encontre prazer lendo. Nós precisamos ler mais. Fica aqui o meu pedido para você. Se interesse pelas leituras, né? A gente tem ficado muito tempo nas telas, muito tempo no computador e pouco tempo pensando. Fica o meu pedido, fica o meu dia de hoje aqui para você. Vejo você na próxima semana.